Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto. Somos a igreja que Cristo edificou. Da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Rafael, pastor da Igreja Presbiteriana da Fazendinha, e eu estou aqui hoje a convite do meu amigo, do meu irmão, pastor Gustavo, para trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Por isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3, Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, e diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar e falar com o nosso Deus? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra o mais profundo do nosso coração, discernindo as nossas motivações. Pedimos que teu Santo Espírito nos ilumine por meio dela, para que possamos ser confrontados e edificados pela tua palavra, a fim de nos parecermos cada dia mais com Cristo. Ilumina, Senhor, o nosso coração, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da tua lei. Sê conosco nessa noite, nos abençoe. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês estão? Como está o seu coração nessa noite? Já estamos aí quase 3 meses, um pouco mais, um pouco menos, vivendo nessa pandemia, nesse distanciamento social e temos, irmãos, vivido dias difíceis. Não sabemos ao certo o que há de acontecer e nosso coração facilmente fica ansioso, desanimado, entristecido com as incertezas. E a palavra do nosso Deus, ela nos direciona nessa noite a 3 princípios fundamentais para que possamos lidar com o desânimo, lidar com as dificuldades que a vida nos impõe. Certo que estas dificuldades são permitidas por nosso Deus a fim de moldar e tratar o nosso coração. Por isso, voltemos nossos olhos para este texto, para extrair dele o seu ensino e aplicação para a nossa vida sobre como devemos enfrentar os momentos de desânimo em nossa caminhada cristã. A carta aos Hebreus foi escrita neste mesmo contexto. Aquela igreja estava sofrendo com as perseguições. Era composta majoritariamente de judeus, mas havia pessoas também dos gentios entre eles. Estavam sofrendo perseguições e fatalmente o desânimo bateu à porta do coração daquela igreja. Ao se depararem com as dificuldades, a igreja desanimou, a igreja esfriou. E essas palavras, esses 3 versículos, vêm como um avivamento do Senhor para a nossa caminhada espiritual, como foi também na vida daquela igreja. Por isso, observe atentamente o texto, onde ele nos dá esses 3 princípios para mantermos a caminhada, para perseverarmos, para continuarmos correndo a jornada da fé. O primeiro princípio que a gente aprende nesta carta é olhar para as testemunhas. Versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Meus irmãos, que testemunhas são essas? Se você voltar à sua Bíblia, no capítulo 11 desta mesma carta, você vai encontrar ali a galeria dos heróis da fé. Longe de ser qualquer tipo de testemunha do momento, esse texto ele nos aponta para as testemunhas do Antigo Testamento, as pessoas que viveram antes de nós, tanto os personagens bíblicos como também os mártires da história da igreja, que suportaram provações pelo Senhor Jesus, pela causa do reino de Deus. Eles são testemunhas daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer neles, por eles e através deles. Então, se você está desanimado, olhe para trás e veja os irmãos que já passaram por esta vida, aquilo que eles nos deixaram como ferramenta, como ensino, como motivação para a nossa caminhada de fé. Olha lá no capítulo 11, você vai ver tantos nomes de tantos personagens bíblicos, pessoas reais como eu e você, pecadoras como eu e você, mas que aprenderam a desfrutar e a reconhecer a mão de Deus em meio às adversidades. Você está sofrendo nessa pandemia? Talvez você tenha perdido seu emprego, talvez você tenha perdido algum ente querido, algum amigo próximo, talvez você esteja enfrentando o luto. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa: outras pessoas também viveram momentos difíceis e se eles venceram pela graça de Deus,
nós também venceremos, pois a mesma graça que estava sobre os heróis da fé, sobre os mártires da história da igreja, está sobre a minha e sobre a sua vida. O segundo princípio que nós extraímos desse texto é que em meio à caminhada de fé, além do desânimo com as circunstâncias, nós também temos que lidar com a nossa fraqueza e com os nossos pecados. Veja a segunda parte do versículo 1 que diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, é nítido que no Novo Testamento, este autor, Paulo e tantos outros, tratam a caminhada de fé como uma corrida. E fatalmente você sabe que para correr e correr leve, você precisa se livrar de tudo aquilo que traz peso na sua caminhada de fé. O que tem te atrapalhado hoje? O que tem contribuído com as circunstâncias que já são desanimadoras? O que tem no seu coração hoje que precisa ser deixado para trás, que tem embaraçado os seus pés, sua mente, o seu coração, impedido você de correr a caminhada com perseverança? Pode ser o pecado que tenazmente nos assedia, ou podem ser até mesmo as coisas lícitas, permitidas, mas que tomam tanto nosso tempo que se transformam em objetos de idolatria para o meu e para o seu coração. Faça uma autoanálise do seu coração. Avalie sua vida diante do Senhor pela Escritura Sagrada. Veja o que há dentro de você que tem impedido que você corra com perseverança essa caminhada de fé, essa corrida da fé cristã. E o terceiro princípio que nós tiramos desse texto, e talvez o principal deles, é que só é possível olhar para testemunhas, olhar para nós mesmos, se nós aprendemos a manter os nossos olhos em Jesus Cristo. Pois o texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, a história de Abraão, a história de Noé, a história de Abel, de Moisés, de Raabe e tantos outros heróis da fé, a história dos apóstolos, a história dos mártires, a minha e a sua história só tem sentido, só tem valor, só tem didática quando olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não teve nenhum outro que passou por provações mais dolorosas do que o nosso Senhor. Ele suportou a vergonha, Ele suportou o peso do nosso pecado, Ele suportou a ira de Deus sobre os seus ombros. A perfeita relação de pai e filho quebrada na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Jesus Cristo, mantenha os seus olhos nele, pois ele é o autor e o consumador da sua fé. Não há dificuldade nenhuma que possa parar a igreja do Senhor. Por isso nós não devemos andar desanimados. Nós não devemos andar entristecidos e cabisbaixos. Devemos olhar para essas circunstâncias e saber que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, saibam que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, pois a palavra diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele não nos salvou apenas para passarmos a eternidade juntos, porque a eternidade, meus irmãos, começa aqui, começa agora. Venha o teu reino, faça a tua vontade na terra
como ela é no céu. Enquanto estamos aqui, a justificação que temos em Cristo Jesus pela fé nele e tão somente nele, pela graça dele, é o que nos faz perseverar aqui neste mundo. Eu não sei como está a sua vida, eu não te conheço, não sei como está o seu coração, a sua família, mas o meu desafio para você nessa noite é que você mantenha os olhos no autor e consumador da sua fé. Aprenda dele, aprenda por ele, aprenda nele e ande em Cristo Jesus, na perspectiva daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há sim um caminho de deserto, há sim um caminho de sofrimento e dificuldade. Meus irmãos, a fé cristã pressupõe sofrimento. Nós vamos sofrer. Se afaste de qualquer teologia, de qualquer pregação que te promete vitória, apenas vitória, e tratam ainda como vitórias materiais, financeiras. A maior vitória, meus irmãos, foi conquistada na cruz do Calvário. Essa vitória foi conquistada por aquele que vive e reina eternamente. Ele sim suportou todos os pecados em seus ombros, os pecados do seu povo, os pecados daquele que ele chamou e escolheu. Por isso, meus irmãos, olhe tão somente para Jesus. Não olhe para mim, porque eu sou falho. Não olhe para o pastor Gustavo, porque ele é falho. Olhe para Cristo, porque ele venceu. E se ele venceu, estando nele, nós também venceremos. O que é um pequeno vírus ou uma pandemia perto do nosso Senhor? Creia, hoje é dia de nos arrependermos, hoje é dia de olharmos para as Escrituras e acalmar o nosso coração na certeza, na firme convicção de que o nosso Senhor está no controle de todas as coisas, de que Ele é soberano sobre todas as coisas e que nada foge do seu controle. Descanse o teu coração, leia as Escrituras, medite nesses personagens, medite nas testemunhas. Olhe para você, se avalie diante da palavra de Deus e olhe para Jesus Cristo, aquele que vive e reina, e este é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, guarde o seu coração de tropeçar, para que apresentemos-nos puros e alegres diante do Senhor. Um abraço, fiquem na paz. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus a Pedro, por isso aqui estou, congregando junto com os irmãos amados, a amada igreja que Cristo edificou. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto. Somos a igreja que Cristo edificou. Jesus também assegurou que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão, porque nela habita o Espírito Santo para conservá-la em santificação. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja que